dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver vendo esse vídeo. O meu nome é Emily Silva de Souza, estou aqui a nome da Universidade de São Judas Tadeu, estou no 5º semestre de Pedagogia no período noturno, no campus da Moca. E por que eu estou aqui? Estou aqui com o objetivo de te ajudar a entender um pouquinho mais o EJA, a te ajudar nas atividades propostas por aula no EJA e os maiores nomes que ajudaram a gente chegar onde nós estamos hoje, na evolução que nós estamos hoje da educação de jovens e adultos. São 4 vídeos e no primeiro vídeo, que será o vídeo de hoje, nós vamos dar uma pequena introdução sobre o que se trata o EJA, né? Porque o que acontece? O EJA foi um dos primeiros pilares de educação que nós temos registrado no Brasil como história, que aconteceu no período de catequismo do Brasil, na época em que ainda se era o Brasil colonial. E como que começou tudo isso? Quando os portugueses vieram para cá, veio uma companhia missionária de Jesus, que era um tipo de igreja, né? E eles vieram ensinar os índios a nossa religião. Muita gente sabe dessa história. E acabou que por conta disso, a educação que era simplesmente voltada apenas para crianças, viu-se que tinha a necessidade de ensinar para os adultos, né? Os índios adultos. E isso foi idealizado e foi ensinado como direito até 1759. Foi quando a comissão acabou saindo do Brasil. Essa igreja acabou saindo do Brasil e, infelizmente, acabaram o ensino para aqueles índios, né? Que era um direito deles, na época, que era usado apenas para o objetivo de se aprender mais sobre a religião e o objetivo de conseguir trabalho, digamos que melhores, né? Porque eles teriam uma base de leitura para saber diferenciar uma coisa da outra ou coisas do tipo. E depois disso, o que aconteceu? A educação foi elitizada. Eles aprendiam latim, eles aprendiam várias outras línguas, vários outros métodos que antes para a igreja era um direito deles. E acabou total, porque começou a ser elitizado apenas aqueles que tinham dinheiro. Começou a continuar com essas aulas. E aqueles índios foram deixados de lado. E aqueles que ajudavam apenas como solidariedade, para ter seu nome exposto, para falar, ai, eu ajudo aqueles índios, aqueles coitados bastardos deixados de lado, para eles terem uma mente, como eles diziam, uma mente mais iluminada. Eles falavam que eram ignorantes e que precisavam de uma certa iluminação, né? E depois de um tempo, isso foi se tornando cada vez pior, porque depois de quase 50 anos, em 1881, foi tido no Brasil uma lei chamada Saraiva, que ela cortava o direito daqueles que não sabiam ler. Só quem podia voltar dali pra frente eram pessoas que sabiam ler, porque de acordo com o preconceito tido na frase, é um preconceito mesmo, ó. Vou ler pra vocês. Ele diz que pessoas analfabetas são consideradas pessoas incapazes de pensar por si próprias. O analfabetismo, ele era considerado uma praga e você não podia votar, você não podia fazer nada. Eles até usavam palavras como se pessoas adultas analfabetas eram dadas como criança, que elas não tinham pensamento próprio, elas não tinham pensamento crítico delas mesmas. Então era considerado uma praga. E com todo esse descaso, em 1920, depois de muito tempo, o Brasil ele já tinha um percentual de 70% de gente analfabeta. Pois é, o Brasil chega à marca de 72% de analfabetismo. E em 1934 foi criado o primeiro ainda, que ainda estava mais ou menos que no papel, o primeiro programa de educação que incluía pessoas adultas. E foi a partir daí que foi começado a pensar
né? Desses adultos que infelizmente não sabiam ler. Se você vê que desde o Brasil colonial isso acontecia, o preconceito, o pilar acaba sendo que infelizmente uma desgraça para aqueles que não sabiam ler e que eles eram deixados de lado, né? E em 1945 foi uma das primeiras vitórias que 25% de todo o lucro ele era voltado, começou a ser voltado para a educação de jovens e adultos. Ainda nem tinha esse nome, era educação de adolescentes e adultos, né? E essas pessoas eram consideradas, mesmo em 1940, eles eram considerados por muitos daqueles que não sabiam ler, que eu peguei algumas palavras, ó, eram incapazes, eram cabeça dura, ainda assim era inferiorizado como se eles ainda fossem uma criança grande, o que para eles acabava sendo uma forma terrível de você se caracterizar uma pessoa, porque imagina você, por você não saber ler, que era querendo ou não, foi uma coisa histórica pra gente, né? Que você vê que desde a época do Brasil colonial esse preconceito ele vem estereotipado para aqueles que não sabiam ler, né? E pegando até um pouco esse trecho, pegando até um pouquinho que esse bonde, indico para vocês o documentário de Paulo Freire, que é 40 anos de história, se eu não me engano. O nome do documentário é que ele começa a fazer esse papel de ajudar aqueles que não sabiam ler com métodos que fossem capazes deles aprenderem a saberem ler, coisas que estavam no seu dia a dia. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo do documentário, se eu não me engano o nome é esse, que você consegue ver um pouquinho da história, né? Que eles usavam também, não só por ler, mas para você ver que você não era apenas uma massa, que você era uma pessoa com pensamento crítico, que vai muito além do ler, né? E isso começou em 1940. Infelizmente, o projeto de Paulo Freire, dando uma intro do que vamos saber um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais no próximo vídeo sobre Paulo Freire, que infelizmente o projeto dele acabou por conta do militarismo, quando o Brasil estava chegando assim, um respiro para essas pessoas que não sabiam ler, chegou o militarismo e infelizmente o senso crítico ele foi cortado e as pessoas que estavam ali naquele projeto, até mesmo no projeto de Paulo Freire, que é muito legal vocês verem no vídeo, que eles falam que as pessoas levavam cadeiras da própria casa, que as pessoas tinham sonhos, que a emoção de saber escrever o próprio nome é muito legal. Então isso acabou sendo cortado, mas mesmo assim já foi um respiro, já vimos ali que conseguiríamos sim ver o Brasil crescer na taxa de abaixar no caso, né, e crescer como ser humano, como alguém que sabia ler, que eles não eram considerados nem gente direito, né, que era uma forma de, nossa, eu sei, eu estou nesse meio, né. E depois de tudo isso, nós conseguimos, né, ter o EJA. E agora indo um pouquinho para a história do EJA, né, gente? Depois de todo o sofrimento, depois de tudo isso, depois das primeiras leis, dos primeiros decretos, nós temos o EJA que temos hoje, né? Graças a todos os idealizadores que tivemos e que temos, que nos ajudaram um pouquinho mais a compreender o EJA, a como ensinar aquelas pessoas que infelizmente não conseguiram ler, né? Que não conseguia ler, não conseguia escrever desde muito tempo. E bom, indo ao EJA, no que conhecemos no dia de hoje, que é o EJA. EJA é a educação de jovens e adultos, conhecidos por esse nome, que nem nome antigamente tinha, era só um ensino, né? A educação de jovens e adultos voltada para aqueles que não conseguiram, infelizmente, se formar na época considerada normal, né? Do 1º ao 9º ano e do ensino médio, né? Aqueles que não concluíram do 1º ao 9º ano, eles têm 15 anos, é a idade mínima para você começar a estudar no EJA do ensino fundamental.
você tem um período de até 2 anos para concluir. Porque imagina, nós adultos fazendo ano por ano, aí não ia dar muito certo, né? Então, do primeiro ao nono ano, 2 anos de duração, com todas as matérias que temos no ensino básico normal, né? Que é português, história, geografia, ciências, educação física, entre outras matérias, né? Também temos o ensino médio. O ensino médio, né, já é um pouquinho mais avançado em idade. Você tem que ter no mínimo 18 anos para você conseguir entrar no EJA, no ensino médio. E você também tem todas as matérias e aquelas que incluem, que não tem, né, no ensino fundamental, que seria física, química, entre outras matérias que nós não temos na base do ensino médio, né? E o que acontece no ensino médio, a conclusão ela é um pouquinho maior. Não, é um pouquinho menor, minto, porque o primeiro ao nono ano é muito mais tempo do que apenas 3 anos. Então, ela tem 18 meses de duração. Não de que um aluno ele pode se inscrever. Ele pode se inscrever, primeiramente, ele tem que fazer uma pesquisa, que infelizmente não são todas as escolas que têm o EJA. São escolas, às vezes, de um bairro só, às vezes de um município só. Então, primeiramente, a gente tem que pesquisar quais são as escolas que atende o EJA, né? Que normalmente ele é noturno, até por aqueles adolescentes que trabalham, porque muitos trabalham, sustentam a casa e não conseguem frequentar no período matutino ou no período vespertino, né? Que é onde a maioria dessas aulas no ensino comum, ela costuma acontecer. Então, depois da pesquisa, você pode procurar a secretaria da escola e realizar a matrícula, realizar a provinha de que você pode começar nessa aula, né? E o que acontece com isso? Você concluindo finalmente tudo, você pode começar a pensar na sua faculdade, por que não? E com tudo isso, depois de tanto respirar, você consegue fazer o famoso Enem, que é o nosso benefício como estudante, que você consegue uma bolsa, talvez, pelo SISU. Você pode conseguir uma bolsa pelo próprio ProUni, né? Que você pode conseguir numa faculdade pública, numa escola federal, numa faculdade particular. Aí vai do seu momento, do que você quer fazer, porque quem acredita sempre alcança, não é mesmo? Então, muita gente ainda me pergunta, muita gente ainda me fala se o EJA, tirando algumas dúvidas agora, se o EJA, ele tem um certificado normal. Gente, sim, ele tem um certificado normal, um certificado de conclusão de curso, né? Que seria o certificado do ensino médio, que nós temos depois que terminamos essa fase. E outra coisa, gente, o Enem, antigamente, muita gente ainda tem essa dúvida. O Enem, antigamente, ele dava esse certificado de ensino médio. Aquela pessoa que ela quer estudar sozinha, e o Enem dava. Antigamente, você acertava o mínimo que para você precisava acertar, e você já conseguia esse certificado. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o Enem é justamente, particularmente, apenas para aqueles alunos que já terminaram o ensino médio, que quiserem entrar em uma faculdade com algum benefício, com alguma bolsa, ProUni, SISU, entre outros benefícios que o ProUni nos oferece. Hoje em dia, quem faz o papel de você conseguir esse benefício, assim, de você conseguir um pouquinho mais rápido, se você não quiser fazer o Enem, é o Enseja, que ele foi criado, né, pelo INEP,
e ele ajuda você a fazer essa conclusão de curso um pouquinho mais rápido. E ele tem 4 pilares, assim, digamos, para você conseguir passar. Ele abrange 4 temas, que é ciência da natureza, ciências humanas e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, matemática, linguagens e códigos. É isso aí. Pois é, você também pode conseguir esse benefício pelo Enseja. Hoje em dia, temos várias formas de você conseguir concluir o seu tão sonhado ensino médio, seja você na sua idade, seja você tendo que cursar o EJA, que antigamente tinha o nome de supletivo, né? Muita gente lembra. E graças a tudo isso, hoje temos menos de 13% de analfabetos no país. Lembra que eu comentei que em 1900 e bolinha tinha mais de 70%? Pois é, hoje temos menos de 13%, e em 2017 foi dada como prioridade nacional a erradicação do analfabetismo no Brasil. Para você ver como a gente avançou desde 1700, desde 1800 do Brasil colonial até hoje. E se Deus quiser, com tudo que está acontecendo daqui a um tempo, talvez, vamos conseguir erradicar, né, tudo isso. Então, é isso, galera. Nós temos aí vários meios, vários métodos para entrar no EJA, como supletivo, como o EJA, como o Enseja, que aliás é novo. Eu acho que ele é de 2015, se eu não me engano, pra cá, ou até um pouquinho depois, né? Que, como eu disse, muita gente ainda me pergunta. É isso, galera. No nosso próximo vídeo vamos falar de Paulo Freire, porque Paulo Freire ajudou muito no quesito alfabetização de adultos e jovens no Brasil. É muito importante a gente saber um pouquinho dessa história, é de emocionar. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, aqui embaixo. Vou deixar na barra de notificação aqui em cima também, para vocês conseguirem assistir, gente. É de emocionar, é maravilhoso. Então é isso. Ficamos pro próximo. Tchau, tchau.